Pronto. Vamos iniciar a nossa aula, né, do dia 17 de junho. Ainda seguiremos naquele nosso primeiro conteúdo mãe da unidade 1, certo? Estão me escutando bem? Me digam aí, me deem um retorno. Eu estou aqui no chat também. Obrigada, Felipe. Então, seguiremos, né, para finalizar hoje o nosso primeiro conteúdo principal aí da primeira unidade. Então, seguindo o nosso cronograma, tudo que está aqui riscado, a gente já viu, já falou. Quem não lembra, corre lá, escutar até hoje a atividade no fórum, uma atividade extra, tá, pessoal? E hoje veremos tensões de cisalhamento, os campos de tensão, né? Falaremos da tensão superficial e introdução à reologia dos fluidos. Né? A gente vai falar da lei de Newton, que classificou os fluidos como newtonianos, não newtonianos. E, como de costume, né, fazer uma revisão do que a gente falou na aula de terça-feira, na aula passada. Na aula passada falamos dos campos de velocidade, né, que existe um campo vetorial, desculpa, que ele precisa de um módulo de direção para descrever esse comportamento do escoamento do fluido. Então, esse campo ele vai descrever a velocidade da partícula que vai passar através de um determinado ponto, que vai ter as suas coordenadas x, y e z, num instante de tempo, t. E aí, eu queria até reforçar também, que gerou até algumas dúvidas, né, quando a gente viu aquele bitridimensional, mas eu chego já lá. Falamos também da visualização do escoamento, que a gente pode visualizar em diferentes modelos, linha de trajetória, linha de tempo, linha de emissão ou linha de corrente, e classificamos esse escoamento, né? Se ele vai depender ou não do tempo, se vai ser permanente ou não permanente, se ele vai ser se vamos fazer uma análise uni, bi, tridimensional, se o escoamento é interno, né? Lembrando que o escoamento interno ele pode ser forçado, não forçado. O escoamento ele pode ocorrer também em canais, que é não forçado, e o externo, que é aquele sem limite, é aquele sem limite que eu posso dizer, um fluido não limitado que escoa sobre uma superfície. Uniforme, quando mantém-se essa velocidade, se a gente muda a área, muda a seção, né, ele passa de um regime uniforme para não uniforme. Falamos também da classificação quanto à compressibilidade, né, um escoamento compressível ou incompressível, foi quando a gente falou da influência da massa específica, se há ou não uma variação da massa específica. Falamos também do número de Mach, falamos também do golpe de Ariete, o quão é importante a gente conhecer esse fluido, entender a velocidade de escoamento comparada à velocidade do som. Então, né, saberemos se aquele escoamento do fluido, né, independente se o fluido é incompressível ou compressível, se ele vai ser, então, um escoamento compressível ou incompressível. Tá? E, por fim, né, falamos lá que não existe um fluido não viscoso, que durante o escoamento, né, existem regiões onde ele se comporta como não viscoso, mas que todo fluido ele é sim um fluido viscoso e ele pode ser classificado, descrito quanto às suas forças de inércia e forças viscosas, né? Então, Reynolds foi lá e classificou o escoamento como laminar, transiente e turbulento. Essa parte, quanto à classificação dos fluidos. Do campo de velocidade, né? A gente viu aqui alguns exemplos, e aí gerou alguma dúvida, alguma ambiguidade em relação ao tempo, em relação às coordenadas. Pessoal, lembre, a gente tem, né, 3 coordenadas, x, y e z. E aí a gente pode descrever o campo de velocidade também em relação ao tempo. Então, só confirmando, né, a gente tem aqui apenas x, ele é unidimensional e permanente. Aqui a gente tem também apenas o x, ele segue sendo unidimensional e permanente, pois o tempo não influencia. A mesma coisa aqui, né? X e x, apenas a coordenada x, e permanente também, não temos tempo. Então, aqui a gente tem x, y, né? Vamos classificá-lo como bidimensional e transiente, pois o tempo ele também aparece aqui no nosso campo aí de velocidade, e aqui x, y e z, não temos tempo, é tridimensional e permanente. Então, não me lembro, me perdoe, eu não me recordo quem foi que, não sei se foi Felipe, acho que foi Felipe, né, que ficou com essa dúvida, professora, mas e o tempo, né, e a gente tem aí o vetor, então,
o que a gente tem que observar é a coordenada x, y, z e o tempo, se ele vai ser, né, transiente ou permanente. E essa classificação ela vai seguir sendo bem importante para a gente na segunda unidade, na terceira unidade, para que a gente aplique as nossas equações, né, na forma aí, integral, na forma diferencial, entendendo, né, buscando compreender inicialmente, descrever aquele escoamento para tomar, né, as medidas para aplicar as nossas equações de forma coerente a depender dessa classificação inicial, que é extremamente importante, tanto quanto definir o volume de controle, que a gente já falou também, vários outros conceitos que a gente vai levar para o cálculo, conceitos que a gente vai ter que lembrar, relembrar e aplicar quando a gente tiver uma situação, um problema para resolver. E aí, falando do número de Reynolds, né, falamos também da importância da gente trabalhar muito bem aqui com a questão da viscosidade. Então, a viscosidade é uma das principais propriedades dos fluidos e com o número de Reynolds classificamos o escoamento como laminar, né, para um tubo laminar transiente e turbulento, e para uma placa entre o regime laminar e turbulento. Tinha mais questões nos slides, pessoal, não deixem de fazer, algumas estavam resolvidas, outras não. São só mais questões que eu vou colocando para vocês treinarem ao estudar, tá? Lembrando que na aula, eu sempre coloco aulas, e aí essa é assíncrona, né, com esses exercícios que estão nos slides, que eu deixo para que vocês resolvam depois, para treino. E aí, eu sempre posto uma aula de revisão, que faz um geralzão do conteúdo, e aí eu venho explicando esses exercícios além dos que a gente já vai fazer em sala de aula, mas os que estão como sugestão para vocês. E só lembrando que como a gente fecha hoje esse primeiro conteúdo principal da primeira unidade, né, eu vou postar também, no máximo amanhã eu posto uma segunda lista de exercícios, né, a gente já teve aquela de conversão, então vou postar listas com questões de provas passadas, questões que eu acho que são interessantes, né? Fica aí a dica que vão embasar vocês para responder os questionários e responder a prova também. Tá? Então, amanhã eu posto, fiquem atentos e exercitar, gente, não acumulem. A gente já está terminando a nossa segunda semana de aula, né? Faltam umas 2 semanas para que a gente chegue na nossa prova. Então, é bom relembrar, é bom reforçar, não acumulem conteúdo. Eu falo disso aqui depois, eu vou falar logo, tem um formulário, ele é bem simples, tem essas 3 perguntas, né? Lembra que a nossa atividade valendo, né, da aula de hoje aí vai ser esse formuláriozinho, depois eu passo, aliás, eu vou até passar aqui, né, para que depois vocês preencham, ele não tem uma data aí fixa, mas não demorem para que vocês não percam o ritmo do conteúdo, para responder lá que aqueles nossos tá valendo, né? Vou botar assim, valendo, que aí vocês instigam, tá? Então, tá lá no slide esse link. Aí, quando vocês clicarem, vão ter essas 3 perguntinhas aí para vocês responderem. Deixa para responder depois da aula também, porque a gente vai falar disso aqui hoje. Perguntas? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tranquilo, professor. Oh, obrigada. Foi Pedro ou foi César? Foi Pedro. Foi Pedro. Tava muito alto, geralmente o seu áudio é mais baixinho. Então vamos lá. Não, é que eu tô aproveitando aqui, ajeitando a casa e escutando sua aula. Antigamente era ouvindo música, né? Nas épocas antes da pandemia, a gente fazia isso ouvindo música. Também faço isso direto. Estou fazendo uma pós aí paralelo, 2, aí eu coloco, vou arrumar as coisas. É assim Porque mesmo. se a mulher chega em casa e tem roupa para lavar, e quem apanha sou eu, né, professor? Ave Maria do céu. Não fala assim, não. Vamos lá, então. Então, hoje a gente vai falar de forças, né? Existem diferentes forças que podem atuar no fluido, né? A gente vai focar aí no nosso estudo de mecânica dos fluidos, nessas forças, a força de campo, né, que é devido à gravitacional, as forças viscosas, que é quando o fluido sofre uma deformação, então é originada pelo atrito, né, que a molécula vai desempenhar sobre a outra, sobre camadas durante o escoamento. As forças de superfície, né, aquelas devido à pressão, então a gente vai
falar aí a partir da aula da semana que vem, as forças elásticas, quando a gente tem sistemas em altíssimas velocidades, e a de coesão, né? Porque a gente tem ali força de coesão intermolecular, e elas ocorrem devido à tensão superficial do fluido. Mas eu gostaria de dar um enfoque em duas delas, né? Que é a força de campo, que ela vai agir através das partículas, ela depende desse volume do corpo, como o campo eletromagnético, como o campo gravitacional, e a força que vai ser o foco da nossa aula de hoje, vai ser o foco do nosso estudo, que são, não só a de hoje como a seguinte também, que são as forças de superfície. Né? Essas forças elas são geradas pelo contato entre essas partículas e a superfície sólida. Então, essas forças originam as tensões. Existem dois tipos de tensão, né, originada daí quando o fluido está exposto a uma força. Né? E são esses dois tipos de tensão que a gente fala na nossa primeira unidade. São as tensões cisalhantes e as tensões normais. Então, essas tensões, como eu já disse, ela é decorrente da ação dessas forças. É óbvio que a gente vai estar tratando, pensando em uma área infinitesimal, e a gente pode ter essas duas componentes, né? A tensão cisalhante, né? Uma força aqui tangencial. Então, temos uma força tangencial, que vai gerar a tensão cisalhante, é uma força aí tangencial aplicada em uma determinada área, e temos a tensão normal. Então, a gente tem uma força normal aplicada aqui, observe que ela é perpendicular ao fluido, e o foco do nosso estudo hoje é trabalhar a tensão cisalhante. Então, é calcular qual é a tensão. A gente não disse que o fluido, né, é uma substância que ela vai se deformar continuamente sob a ação de uma força tangencial, gerando uma tensão cisalhante. Então, qual é a tensão gerada sobre esse fluido quando aplicado a força, quando ele se movimenta? Né? Se eu não tenho tensão cisalhante, se a gente tiver apenas a tensão normal, a gente está falando de um fluido em uma situação de repouso, né? Isso entraremos aí na nossa próxima aula. Mais alguém aí, gente, com som baixo? Eu tô aqui com fone. Ai, cadê? Nem sei mais onde tá o fone. Mais alguém aí, gente, com som baixo? Fiz um armengue aqui para dar certo enquanto os fones chegam. Depende aí das Professora, tá bem de boa, viu? Eu tô com fone Bluetooth e não tô tendo problema, não. Felipe, dá uma aumentada para ver se dá uma Agora ficou um pouquinho mais alto, mas antes, quando a senhora estava falando, não estava escutando nada. Ave Maria, aumenta um pouquinho aí, eu acho que os fones estavam escondidos nos cabelos. Eu vou deixar assim para ver se melhora um pouco. João também. Às vezes, gente, pode ser até a internet, na hora que vocês conectam no Meet, sai rapidinho, entra de novo. Porque o que eu estou percebendo também, talvez não seja nem necessário. Já fiz todos os testes possíveis de microfone, no computador. Fiz testes também, tipo, sem ser no horário da aula. Às vezes pode ser a internet, muita gente na sala, alguma coisa assim. Entra e sai rapidinho para ver se melhora. Façam isso, eu espero vocês aqui. Um minutinho. Ainda há pouco tinha melhorado. E continua melhor? Continua. Pronto. Qualquer coisa é só vocês falarem. Vou fazer um armengue aqui, de vez em quando vou fazer assim. Só falar, gente. Não se acanhem. Professor, eu acho que é o seu mesmo, porque os demais falam que alto. Ah, é? Isso, Maria. Mas tá chegando, gente. Se a vez, não, esse meu fone nunca teve maiores problemas. Não sei porque ele agora tá me dando problema. A Islã também aí falou. Tá bom, vamos seguir. Vou tentar falar um pouquinho mais alto, tá bom? Que eu dou aula para os vizinhos aqui também, todo mundo ficar aprendendo de mecânica dos fluidos, tudo certo. Então vamos lá, como eu disse, a tensão normal, a tensão aplicada aqui perpendicularmente à face do corpo, né? Quando eu falo face do corpo, esse volume infinitesimal que a gente está analisando, e a tensão cisalhante é aquela que age tangencialmente a essa face do corpo. Né? Então a gente vai ter aí, né, analisando aí o campo de tensão, né, sempre aí as tensões cisalhantes e as tensões normais. A gente precisa entender qual é a direção da força que vai gerar essa tensão, né, e essa tensão vai ser gerada em qual plano, ela vai atuar em qual plano. E esse vai ser o nosso ponto de análise para que a gente calcule essas tensões. Se a gente pensar
aqui nesse volume, né, no eixo X, Y e Z, a gente pega essa face, essa primeira face aqui, então a gente vai ter as forças tangenciais aí normais, né, as forças aí que vão agir sobre esse fluido, então uma tensão normal, que é aquela que vai ser gerada no eixo X, né, na direção X, na uma determinada área ali X, já que a gente está falando aí de direção, né, e de sentido, e duas tensões normais. Então, vou analisar o eixo, vai gerar duas tensões aí, tensões cisalhantes, perdão, aqui é a normal, e duas tensões cisalhantes aí nos eixos, né, opostos. Não vou falar opostos, nos eixos diferentes. Se a gente analisar todas essas faces, né, para todas as faces a gente vai ter duas tensões cisalhantes e uma tensão normal. Então, se a gente descrever aqui todas essas faces, né, lembra também que tem a outra face ali no outro sentido, vamos ter duas tensões cisalhantes para cada eixo, né, e uma tensão normal. Tá? Sempre lembrando que uma letra vai indicar a direção e a outra aí o plano em que ele está atuando. E vamos voltar à experiência das placas, né? Porque se o nosso objetivo é entender, calcular, quantificar, mensurar quanto de tensão está gerando no fluido quando ele se deforma, quando ele se movimenta, vamos voltar à nossa experiência das placas, né? Que é uma experiência que demonstra, eu acredito que facilmente esse movimento do fluido. Vamos imaginar aqui que a gente tem uma placa fixa na parte inferior, uma placa móvel, ainda não móvel, mas ela vai se mover. E aqui a gente tem o eixo X e o eixo Y. E tudo isso aqui é o nosso fluido. Sabe que a gente tem um ponto M e o ponto P aqui, né? A espessura, né? O que eu tenho de fluido aqui entre essas duas placas aqui, vai chamar aqui dy, né? E o fluido ele vai se mover aqui, a gente tem uma distância aqui chamada de dx. Quando eu aplico uma força na placa superior, né, o que é que vai acontecer? Uma velocidade constante, esse fluido ele vai se movimentar. Antes ele estava nesta posição, que é esta linha pontilhada, vai passar para esta posição, gerando aqui, criando um ângulo de deformação. Certo? Esse alfa aqui, que é esse nosso ângulo de deformação. Observe que ele se deslocou do ponto M para o ponto M'. Tá? Então, isso, como o fluido ele se deforma continuamente, isso vai seguir acontecendo. Né? Isso vai, a gente vai falar também desse comportamento para fluidos que não vão se deformar, vão alterar a viscosidade, que são os fluidos não newtonianos, né? Mas vamos partir por essa ideia, né, inicial aí de que esse fluido é um fluido newtoniano. Já a gente chega nessa parte para vocês entenderem qual é a diferença entre um e outro, mas a maioria dos fluidos que a gente vai tratar aqui na disciplina são os fluidos newtonianos. E se a gente volta, né, vamos voltar para essa experiência das placas, aqui a gente tem praticamente a mesma figura, a gente tem um intervalo de tempo onde esse elemento ele vai se deformar. Então, só reforçando aqui, aplica-se uma força, a placa se move a uma determinada velocidade, só lembrando que essa inferior está fixa, né? E aí vai gerar, então, um ângulo de deformação desse fluido quando essa placa superior se movimenta, né? O meu fluido, lembrem do princípio da aderência, meu fluido está, né? Ele adere à superfície onde ele está em contato, então, inicialmente ele estava nesta posição, M passa para a posição M'. Observem que o Y, que antes era daqui até a placa inferior, ele também se modifica. Ó, agora que verdinho, que eu pintei de verdinho, ele modifica-se. E aí, ao longo do tempo, e aí o que é que a gente pode tirar? O que é que eu quero, onde é que eu quero chegar? O que é que eu quero demonstrar com isso? Se a gente quer calcular a tensão, né, a gente sabe que a tensão aqui, né, a força aplicada em X sobre a área em Y, como é que a gente calcula? Como é que eu vou mensurar? Eu vou precisar saber qual foi a força gerada, né? Eu vou precisar saber
É fácil, professor, a gente entender isso, esse ângulo de deformação, né, gerado durante o movimento do fluido? Calma, a gente vai fazer uma correlação que vai tornar muito mais fácil esse entendimento da tensão quando a gente pensa em velocidade. Lembra do perfil de velocidade que eu mostrei, que a velocidade aumenta ao longo de y? É muito mais fácil a gente quantificar a tensão dessa forma. E a experiência das placas nos ajuda a entender qual é essa relação da deformação angular com essa variação da velocidade das camadas do fluido. E se a gente observar, vamos fazer aqui duas considerações, né? Vou deixar aqui no verdinho. A minha variação aqui da distância, que é o dl aqui, que eu chamei de essa variação aqui, certo? Ó, L, que é justamente isso que eu acabei de pintar aqui de verde, é meio troncho, mas está pintado de verde, é igual, né, a variação aqui da velocidade ao longo do tempo. Quando eu aplico uma força, né, essa placa ela vai se mover a uma determinada velocidade. Então, eu posso dizer que esse deslocamento, né, ele vai aí ser, vai depender da velocidade e do tempo. Uma outra observação que a gente pode fazer, né, é em relação ao ângulo. Esse ângulo aqui, alfa, se a gente analisar a tangente dele, a tangente desse ângulo alfa, né, vai ser então dl, que é esse espaço percorrido pelo fluido devido ao princípio da aderência, dividido pela variação de y. Né? Antes y tinha aqui essa retinha amarela, passou para essa roxa. Então, se eu pego isso daqui, que representa a variação, aí, o deslocamento do fluido, e isso, e eu igualo, observe, eu vou igualar, vou substituir aqui, olha, variação da velocidade e tempo, variação angular e y. Substituindo aqui, só vou reorganizar, passar dy aqui para baixo de dv, da velocidade, e passar aqui para debaixo do ângulo, o dt. E que informação que a gente tem a respeito disso? Que a variação da velocidade em y é igual à variação angular do fluido que se deforma ao longo do tempo. E é muito mais fácil a gente compreender, né, qual é essa variação da velocidade em y. Lembra que a gente tem alguns desenhos aqui, que eu acho que eu vou até mostrar. Ah, meu Deus, espera aí. Vou mostrar já de novo. Então, se a gente pensar que a gente tem aqui o solo, tá fixo, né, e a gente tinha um perfil de velocidade, alguns perfis de velocidade que a gente demonstrou, aqui é a lâmina de fluido, ele era dessa forma. Eu acho que eu até falei disso quando o Felipe perguntou ontem, né? O que a gente está vendo aqui é que a velocidade, ela varia ao longo de y. Né? E essa variação da velocidade ao longo de y, é igual à taxa de deformação do fluido ao longo do tempo. Ficou claro isso, pessoal? Ela é igual, mas ela não é. É isso? Ela é igual, mas ela não é? Como assim? É igual. Ela é igual à variação, mas ela não é a variação, é isso? Peraí, calma. Ela é igual à variação, mas ela não é a variação. Se você quantificar, se você compreender a variação da velocidade em y, vai ser igual à taxa de deformação ao longo do tempo. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa, né? Calcularíamos de outra forma, é isso que quer dizer? Isso. Sim, sim. Tá. É muito mais difícil de quantificar essa variação angular ao longo do tempo, por isso que a gente usa a variação da velocidade ao longo de y. Eu estou analisando o deslocamento relativo daquelas camadas em relação à distância entre elas, né, durante um fluxo. Tranquilo? E aí, para isso... Obrigada. Para isso, a gente vai precisar, então, calcular o gradiente disso. Aqui é o gradiente de velocidade, a variação da velocidade em y, e a gente vai precisar, então, conhecer a função.
qual é a função daquela velocidade em Y, né? A gente pode conhecer a função ou obter a função por meio de um perfil, tá? Então, o que eu quero fazer hoje com vocês, e vai dar tempo, sim, é bom, tá cedinho, é fazer exercícios aqui que, e se o perfil for linear desse escoamento? Não, mas o perfil não é linear, o perfil agora ele é um perfil parabólico. Então, como é que a gente calcula essa taxa de deformação que é igual ao gradiente de velocidade? E aí a gente vai precisar conhecer essa função da velocidade em Y e aí sim chegar lá na tensão, que é o que nos importa, que é o que nos interessa calcular. Né? Qual é a tensão? Né? A tensão cisalhante gerada no fluido quando ele se deforma, quando aplicado uma força, né, tangencial, uma força paralela à face do corpo, quando que vai gerar esse movimento do fluido, né? Não é quando ele se movimenta, porque ele só vai se movimentar se for gerado, então, essa força e essa tensão cisalhante. Bem mais bonito do que o desenho que eu tentei fazer aqui antes. Observe que aqui a gente tem a velocidade e a gente vai ter essa variação da velocidade ao longo de Y, né? Devido à viscosidade, devido ao princípio da aderência que a gente já falou. Né? Então, V1 aqui, ela vai ser maior do que V1, vai ser maior do que V2. Só lembrando também, aqui a gente tem um perfil, né, linear, não mais um perfil parabólico também, que a gente consegue ver isso ao próximo, a superfície. Oi. Desculpe interromper, mas alguém colocou no chat aí Sim. que tem pessoas tentando entrar na sala e não estão conseguindo. Obrigada por avisar. Engraçado que aqui não está aparecendo nada. Pergunta se está entrando com o domínio da UFRN, pode estar dando algum conflito do tipo. Pede de novo aí para eles entrarem, eu vou ficar aqui nessa tela para ver se aparece alguma notificação. Porque se vocês estiverem tentando entrar com outro domínio, gente, pode ser que... Quando eu estava tentando entrar, eu fiquei pausado esperando a sala permitir para entrar. Eu achava que entrava direto se usasse o institucional. Mas tem certeza que quando você abriu o Google, ele abriu o seu e-mail institucional? Porque, gente, às vezes o que acontece, você vai... Abriu que ele me pergunta, aparece em cima o meu normal e o institucional embaixo. Eu cliquei no institucional e fiquei travado. Estranho. Dá uma confirmada aqui, vou esperar aqui uns 2 minutinhos. Pede pro pessoal entrar aí, me dá um retorno. Ainda... Mais alguém teve esse problema na hora de entrar, gente? Aconteceu agora aqui comigo. Eu fui entrar pelo computador, aí tá pedindo para pedir permissão. Mas o link é o mesmo. O mesmo link que tá no SIGA é esse mesmo link, olha. Passa esse link aí para os colegas de vocês que estão com dificuldade, passa esse link, que é o mesmo link aqui da sala que a gente está. Problemas técnicos acontecem. E aí, nada ainda? Ele parou de responder aqui, professora. Foi no grupo da monitoria. Não sei para onde ele foi. Tá. Felipe, põe, por favor, esse link, manda esse link para ele aí para ver se ele consegue, tá? Porque esse mesmo é o link que a gente está aqui na sala. Tá certo, eu coloquei lá. Obrigada, querido. Aí você me dá um retorno, qualquer coisa pode me interromper, tá? Se ele disser alguma coisa aí, sem problema. Certo. Eu tento entrar também com esse link aí, dá errado. Aí só copiar o terminal aí, copia lá na entrada, dá certo. Que é o mesmo. Quando você clica, já é para abrir essa aba já que, tipo, se tivesse dando uma divergência com o final, né? Porque esse final aqui é o que... Aqui, ó, conseguiu agora. Dá inválido, dá link inválido. Aí você copia essa terminação aí dá certo. Que estranho. Gente, aí quem gerou foi o Google, eu queria entender também.
Pode ser alguma bugada. Eu vou tirar lá, colocar de novo também, mas o link é o mesmo. Foi Thalisson que estava com problema de entrar, Felipe? Que ele chegou aí agora, não foi? Foi, tranquilo então. Thalisson conseguiu entrar como? Digitando o final? Como foi? Tá. Ele já está aqui, já está tudo bem. Posso seguir, não posso? Pronto, vamos lá. Então, essa taxa de deformação, como eu disse, ela é determinada através dessa velocidade entre as camadas, né? Você sabe que tem uma distância aqui entre a placa estacionária e a placa móvel. A gente vai aprender como é que quantifica isso, né? Só lembrando que quando eu aplico uma força, a força de deslizamento vai ser contrária, né, a essa força aplicada. Então, quando a gente, o que o Felipe tinha falado, professora, não é igual, né? Ela equivale à taxa de deformação, se a gente for calcular, né? A taxa de deformação, a variação do ângulo ao longo do tempo, a gente vai precisar compreender, né, quantificar, modelar aquele ângulo formado durante o escoamento do fluido, o que tornaria aí essa análise muito mais, né, não vou dizer complicada, mas uma necessidade de uma análise microscópica para fazer aquele acompanhamento, lembra da linha de trajetória bem minuciosa. E a reologia, né, que é o que fala dessa tensão, desse comportamento do fluido ao se deformar, não só do fluido, tá, gente, de sólidos aí e de fluidos, é o que a gente vai adentrar agora, né? A gente vai estudar a mudança na forma e no fluxo do material, quais são as variantes importantes, né? Qual é o fluxo, a deformação decorrente, como é que essas fricções entre uma camada e outra de fluido vai influenciar no escoamento do fluido. Então, é esse ramo também, né, dentro aí da física, na verdade, que a gente faz um afunilamento, se vocês observarem ao longo da disciplina, a gente vai estar, física aplicada ao fluido, né? Então, é esse ramo da ciência que vai estudar a viscosidade, a plasticidade, a elasticidade e o escoamento da matéria. Como é que esse fluido, né, essa substância, ela vai se comportar, né, quando eu aplico, então, essa força e vai gerar toda essa deformação do fluido. Tá, Alisson, eu vou dar uma olhadinha depois, porque é o mesmo link que está aqui, tá? Eu vou dar uma olhadinha lá e aí eu vou arrumar no final da aula, tá bom? Obrigada aí e desculpa aí por você ter atrasado de entrar, porque eu acredito que é o link que a maioria do pessoal aqui também está usando, mas eu vou buscar corrigir isso. E aí, voltando, né, como eu disse, a reologia foi a área, né, da ciência onde Newton classificou os fluidos como newtonianos e como não newtonianos. A gente vai começar falando dos fluidos newtonianos, né? A maioria dos fluidos, como eu falei, eles são classificados como fluidos newtonianos. E o que é que significa dizer que um fluido é newtoniano? É quando essa tensão é proporcional à taxa de deformação do fluido. Eu estou dizendo que a tensão cisalhante ela é proporcional, né, ao gradiente de velocidade, que é igual à taxa de deformação. Né? O gradiente de velocidade é igual à variação do ângulo ao longo do tempo. Né? Ou seja, ela vai ser constante. Né? Então, quando você tem essa deformação constante, né, e proporcional à tensão ali gerada, né, ele se deforma proporcionalmente àquela tensão gerada sobre ele, a gente classifica os fluidos como newtonianos. A gente consegue compreender esse comportamento desse fluido, uma vez que a gente já sabe que essa tensão gerada é proporcional ao gradiente de velocidade. O que vai diferir de um fluido, né, para o outro, já que eu estou dizendo que a tensão é proporcional ao gradiente de velocidade, é o coeficiente de proporcionalidade, que nada mais é do que a nossa viscosidade. Cada fluido ele apresenta uma viscosidade, né, que a depender aí da temperatura, a depender das condições como pressão, essa viscosidade muda e, consequentemente, essa tensão também vai mudar.
Então, lembrem, isso aqui é o que a gente vai levar e usar bastante quando falamos de fluidos newtonianos. A tensão cisalhante, ela vai ser igual à viscosidade. Pessoal, aqui é viscosidade dinâmica, tá? Não é viscosidade cinemática, que é a dinâmica. Então, mais uma vez, muito cuidado ao usar a viscosidade, a gente precisa diferenciá-la. Lembrando que a gente tem também a viscosidade cinemática, que é a viscosidade dinâmica dividido pela massa específica, vezes o gradiente de velocidade. E para que a gente conheça e faça essa derivada, né, a gente vai precisar conhecer qual é a função, né, para encontrar esse gradiente de velocidade, também chamado de taxa de cisalhamento. Mais uma vez, muito cuidado com as unidades, tá? A gente vai fazer aqui alguns exercícios, vocês vão ver, né, o quão é importante a gente seguir ao longo da disciplina, tomando bastante cuidado com essas unidades. E na maioria das vezes a tensão a gente vai ter em Pascal, né? O gradiente de velocidade aqui, a unidade é 1 por segundo, tá? Então toma bastante. Perdão. Deixa eu botar aqui. Então a gente vai ter aqui a viscosidade dinâmica, geralmente vai estar em Pascal vezes segundo ou quilograma por metro segundo. O gradiente de velocidade é 1 por segundo. E a nossa tensão aí, nosso velho e querido Pascal. Aqui só reforçando também as unidades, outras unidades também de viscosidade dinâmica é o Poise, né? Poise, centipoise, Pascal vezes segundo. Então lembrem das tabelas de transformação de unidade, que a gente vai usar bastante. E aí, como eu já ressaltei, né? Não confundam a viscosidade dinâmica com a viscosidade cinemática. Tem aqui algumas unidades também para a gente não confundir. Perguntas? Podemos já fazer um exercício? Podemos já começar a praticar? Como eu disse anteriormente, essa viscosidade não muda quando eu aplico uma tensão em um fluido newtoniano, ela é constante, né? E a minha tensão, então, ela vai gerar uma deformação, um gradiente de velocidade aí proporcional à tensão gerada. Essa é a característica dos fluidos newtonianos. Como eu disse, vou mostrar para um escoamento que tem um perfil linear, um perfil parabólico, né? Não é uma regra, tá, gente? Mas se essa distância ela é pequena, se a gente não conhece esse perfil e pode afirmar que ele é linear, ou então quando não está ali claro na situação problema de que o perfil é parabólico, né, a gente vai considerar, sem muito erro, né, de que essa variação da velocidade y seja linear, como mostrado aqui nessa imagem. A variação da velocidade em y, ela vai ser uma variação aqui linear. Observem, linear. Então, o que acontece? Se a gente precisa de uma função que descreva a velocidade desse escoamento em y, né? Vamos partir de uma função aqui geralzona, né? A gente, então, teríamos AY mais B, né? Então, quando a gente deriva isso daqui, né, a gente fica simplesmente com o gradiente de velocidade, né? A variação da velocidade em y igual a vai ser uma constante. A gente pode simplificar a nossa equação aqui da tensão, né? A tensão vai ser igual a velocidade, ou viscosidade, vezes a velocidade, aí o V0, a velocidade de movimento aqui da placa, dividido por Y, né? Quem é Y? Y vai ser justamente essa espessura aqui de fluido. Vai ser igual aqui, ó, um Ezinho representado pela espessura. Uma coisa que é bem importante também a gente saber é essa função, ela descreve o escoamento, né? Em que sentido? A gente tem X e tem Y, né? Apontando para cima, então aqui vai ser 0, né? E aqui nesse ponto vai ser a minha espessura, que vai ser igual ao Y.
Vamos começar pelo exemplo linear, depois a gente começa a melhorar e vai para o parabólico. Então, um exemplo aqui, vamos fazer aqui esse exemplo, vamos fazer junto, pessoal, pega a calculadora, pega, porque quando eu faço, né, nossa, professora, olha só que simples, né, lembra que eu falei no primeiro dia de aula? Mas aí, quando vocês vão pegar uma questão que ela pode ser parecida, vai usar não tem por onde correr. Tudo quando a gente está falando de tensão, basicamente a gente vai sair daqui, ó, tensão é igual a viscosidade dV dy. Não tem para onde correr. A gente vai precisar o quê? Interpretar a questão, entender do que é que ele está pedindo, o que é que ele quer, que tipo de fluido, qual é a temperatura. Então, essa primeira questão aqui, eu vou já ir riscando o que é que ele traz de mais importante para a gente analisar. Uma chapa plana, fina, de dimensões de 20 por 20, é puxada horizontalmente com a velocidade de 1 metro por segundo. Olha lá, ele está falando dessa chapa aqui, que é puxada a uma determinada força, sobre uma camada de óleo de 3,6 milímetros de espessura. Ó, daqui de uma placa, tanto entre a placa fixa e a placa em movimento, a gente tem 1 milímetro acima da placa que se move e 2,6 milímetros abaixo da placa que se move, né? Que resulta em 3,6 milímetros. Uma estacionária e outra se movendo, essa de baixo se move a uma velocidade de 0,3 metros por segundo. Considerando que a velocidade de cada camada de óleo varia linearmente, isso já está também claro na imagem, que ela varia linearmente, determine, né? Primeiro, ele quer a força que precisa ser aplicada sobre essa chapa para manter o movimento, sabendo que a viscosidade dinâmica do óleo é de 0,027 pascal vezes segundo. Vamos fazer A, depois ele faz a B. Depois ele quer saber na parte de baixo da placa, né, qual é essa força. Lembrando, se a gente conhece a tensão, a força vai ser a tensão vezes a área, tá? E a área de quem? Da placa que está se movimentando. Ele me diz aqui que é de 20 centímetros por 20 centímetros. Então, se a gente conhecer a tensão é força sobre área, então a nossa força aqui, uma vez a gente já sabe da área da placa que se move, né, que gera essa aí, tensão cisalhante, e vou calcular, então, quem é essa tensão. A gente também acabou de ver que tensão vai ser a viscosidade vezes o gradiente de velocidade. E esse nosso perfil, ele é linear. Então, como ele é linear, a gente pode dizer aqui, né, que a tensão vai ser a viscosidade dinâmica vezes aqui essa variação aqui de velocidade, V final menos a velocidade inicial. Por que eu estou falando isso? Porque tem regiões aí deste problema em que a gente tem um movimento da parte superior e da parte inferior. A gente não está falando apenas da placa fixa. Observe que a placa de baixo aqui ela se movimenta a uma velocidade de 0,3 metros por segundo. Vamos lá, calculem aí, me digam aí qual seria essa tensão para a gente encontrar então a força. A gente já tem a viscosidade dinâmica, sim, temos a viscosidade dinâmica. Temos a espessura, vamos começar pela parte superior, temos a espessura, 1 milímetro, e temos aí essas velocidades para obter essa tensão. Vamos lá? Pessoal, vamos participar, senão não... Uma das coisas que vocês mais colocaram no formulário, professora, com mais exercício, mas não adianta a gente estar aqui ou propor, né, a exercitação e vocês não fazerem. Me falem alguma coisa, entenderam que pede o problema, as variáveis, sim, não. Vamos lá? Professora, a senhora poderia explicar só mais uma vez, que eu fiquei um pouco confuso aí.
Sim, ele pede para que a gente calcule a força, né? E aí a força, né? Se a gente sabe que tensão é força sobre área, e a gente já sabe como calcular essa tensão, que é a viscosidade vezes o gradiente de velocidade, e esse perfil é linear, então a gente calcula a tensão, né, que vai ser a viscosidade vezes a variação da velocidade. Vamos primeiro fazer só para a parte superior, tá? Dividido pela espessura. Né? A espessura é justamente a minha espessura de camada de fluido que eu tenho acima dessa placa aqui central, não tão central, no meio aqui dessas duas outras placas, que ela vai se mover a uma determinada força. O que é que ele quer saber é justamente qual é a força que precisa ser aplicada para essa placa aí se movimentar neste fluido que tem uma viscosidade de 0,027 pascal por segundo. Eu acho que é porque eu tava pensando em fazer da maneira errada, então, pela fórmula que eu tava vendo. Qual era a Se forma? eu faria 0,027 vezes 0,7 dividido por 3,6. Seria assim? Primeiro a gente está analisando só a parte superior, né? Então, se a gente está analisando somente a parte superior, a gente vai ter a viscosidade, tá? Vezes quem é a minha velocidade final? A velocidade da placa, que está se movendo a 1 metro por segundo. Mas qual é a velocidade dessa minha placa aqui, já que ela está fixa? Se ela está fixa, é 0. Dividido pela espessura. Observe que ele pediu só sobre a placa. Então, sobre a placa, eu tenho 1 milímetro de óleo. Força, tensão, tudo que está em vermelho é tensão, vezes a área que está em verde. A área da placa que está gerando a tensão. Melhorou? Clareou? Não muito. Qual parte? Eu não entendi. Não, mas foi só uma falta de interpretação minha dos dados. E é uma coisa, Porque, pessoal, que eu digo que é extremamente importante, é a interpretação. porque eu não tava vendo, eu não tava conseguindo enxergar 1 milímetro aqui, porque eu tô pelo celular. Ah, sim, sim. Né? 1 milímetro aqui divide 1 milímetro para cima, 2,6 para baixo. Ah, tá. Por isso que eu tava dando errado. Eu tava pensando em fazer com 3,6. Mas tá, entendi. Entendi como é que funciona. 3,6 é toda a espessura da camada de fluido. Se não tivesse essa parte de dizer que a chapa tava fixa, Aí a gente teria que ter uma velocidade, como aqui é a parte de baixo, né? Que essa placa aqui de baixo, ela se movimenta. a gente contaria a parte de baixo também, né? Nesse caso, se ela dissesse isso. Ela Pô. diz isso, tá? Mas eu estou pedindo separadamente, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Não, tô dizendo, se dissesse que a Você placa tem que não está saber. fixa. Se dissesse que a placa não está fixa. Você tem que saber a velocidade que ele se move. Ou vai ser uma das coisas que você vai precisar calcular e conhecer, certo? Se ela não está fixa, a gente precisa saber qual foi essa força, né? Que a gente pode encontrar a velocidade, por exemplo. Ou qual é a velocidade. A gente tem que saber qual é a velocidade, como nesse caso, para a gente encontrar a força. Entendi. Acho que alguém tinha perguntado antes também para eu repetir, não sei se foi César, não sei se eu reconheci a voz, mas deu para compreender? Tinha sido eu não, professora, mas eu tô com a dúvida. Pergunte. Essa força que a senhora calculou aí, essa que tá marcada em vermelho aí? Isso. A gente quer quantificar qual foi a força gerada pelo movimento dessa placa nessa parte superior aqui do fluido. Não, perguntando se é essa seta vermelha que a senhora marcou aí. Sim, quando essa placa ela se movimenta, ela gera, né, um movimento do fluido, uma tensão devido a essa força, sim, é essa mesmo. Mas o que eu estou falando, calculando só na parte superior. Então seria essa parte superior aí, onde tem essas setas do regime aí, dizendo que é do movimento do fluido, isso. Essa força é como se fosse o módulo de todas essas? Na verdade, essa força aqui que a gente está calculando, é essa força, a força
da placa que fez com que esse fluido se movimentasse com esse perfil. Então, eu gerei uma força. Minha placa aqui, essa parte inferior, tem essa setinha vermelha, ela se movimenta e gera uma força. Gera uma tensão no fluido. Então, qual foi essa força para gerar esta tensão neste fluido? Então, essa força, ela é distribuída nessas outras setas aí? Aqui a seta é de distribuição de velocidade. Tá, ok. Tá? Aqui é a distribuição de velocidade, que devido ao princípio da aderência, ó, aqui é zero, né? E como meu fluido está aderido aqui a essa placa, a velocidade das partículas aqui é igual à velocidade de movimento da placa da seta vermelha. Ok, Melhorou? entendi. Obrigado. De nada. Você estava vendo essas setinhas como força? Era, César. Como é, professora? Eu não ouvi. Você estava compreendendo essas setas como força? É mais ou menos como se fosse a distribuição dessa força que a gente calculou agora nesse se ela tivesse distribuída por esse... Não. Como Essas se- setas representam a distribuição de velocidade. Entendi o que você quer falar. Como se fosse um perfil de distribuição da força, né? Pressão vezes a área. Não. Isso, eu imaginei que, por exemplo, essa força mais no centro, ela estaria praticamente igual à vermelha, igual a calculada lá, e quando ia se aproximando da parede, por causa do atrito, ela ia diminuindo. Achei que poderia ser a representação das forças. Não. A partir acho que quinta-feira que vem a gente vê essa representação que você está falando aí. Né? Que é quando a gente vai tem uma arrumando força de um serviço pra mim. fluido gerado numa superfície. Vamos lá, valores. Qual o valor dessa força? É 0,04 ao quadrado, correto? Ué. 1,08 newtons. Cuidado, a multiplicação, a divisãozinha aqui e outra multiplicação. Obrigada, Vitor. Pessoal, não esquece da unidade. Se a gente está falando de força, né? Quando a gente, coloca aqui. Eu tenho uma dúvida. Essa parte de baixo, a gente só fez o cálculo da parte de cima, correto? Isso. Na parte de baixo, eu levo em consideração 0,3? Sim, sua placa está se movendo, sua parte inferior. Acho que eu não entendo como é que ficaria, não. Vamos fazer. Newton, perfeito, Vitor. 1,08 newtons. Vamos fazer para a parte de baixo. Parte de baixo, pessoal, a observação é a mesma. Né? A gente vai ter força, vai ser igual a tensão. Né? Então, como é que a gente vai calcular a tensão? A viscosidade é a mesma. O óleo também. Só tem que aqui a gente vai ter uma velocidade final, que é 1 metro por segundo, e a velocidade lá daquela placa que está se movendo a 0,3 metros por segundo. A espessura, agora ela vai ser de 2,6 milímetros. Percebe que a análise é a mesma, só tem que antes essa placa aqui, ela estava fixa. E agora eu estou fazendo análise na parte inferior, onde eu tenho essa placa em movimento. Professora, daria 0,54 Isso newtons? mesmo, perfeito. É uma observação a se fazer também, né? É que se ela está no sentido contrário, a gente vai precisar considerar aqui menos 0,3, né? Essa velocidade está no sentido contrário. Então, eu tenho essa velocidade, essa força aqui gerada pela velocidade da placa de 1 metro por segundo, né? Mas eu tenho essa placa inferior se movendo a 0,3 no sentido contrário. Então, não podemos esquecer do menos 0,3. E aí, menos com menos vai ficar mais.
Quem encontrou outro valor aqui, possivelmente não fez essa análise do sentido das placas, do movimento das placas. Perfeito aí, quem achou 0,54? Quem foi que falou que eu não vi? Vamos fazer igual a Silvio Santos. Abre o microfone, fala o nome. Fui eu, professor. Eu quem? Janderson. Quem? Janderson? Isso. Tá bom, Janderson, obrigada. Porque como eu fico aqui direto no chat, aí não aparece para mim a imagem de quem está falando. Isso mesmo, Janderson, perfeito. Compreendido, pessoal? Perguntem, não fiquem com dúvida. Sim, vamos. Falem se tiverem dúvidas, senão a gente vai fazer mais. Vamos fazer mais exercícios aqui. A ideia é que a gente tente. Vamos fazer outro, professor? Vamos fazer outro. Esse daqui, né? Não vamos fazer esse não, esse é o 2. Né? Esse daqui também é bem interessante, mas ele é parecido, um perfil linear. Eu quero fazer um perfil parabólico agora, onde a gente vai ter uma função aí de segundo grau. Mas ele está resolvido lá no Instagram da disciplina, certo? Então, depois dê uma olhadinha, está resolvido o áudio, explicando tudo direitinho. Né? Dá uma instigada aí para vocês darem uma visitada e um like lá. Vamos partir agora para o perfil parabólico, né, professora? Mas né, não é comum a gente trabalhar sempre com perfil linear, aquele negócio ali, ideal, tudo constante. A maioria dos perfis, né, de distribuição de velocidade que a gente trata aqui na disciplina, ele tem um perfil parabólico. Então, a gente vai partir de uma função característica aí, aqui uma função simples de perfil parabólico, AY ao quadrado mais BY mais C. Né? A gente vai ter a variação da velocidade em Y, mas agora não mais linear. E aí, tá vendo, Alane? Chique? Graças, gente, aos nossos monitores que estão aí inovando, apoiando a gente aí nas ideias, trazendo ideias novas. Então, por favor, gente, prestigia lá. Prestigia, ainda fica, né? Ainda prestigia, aprende, agrega. E aí vamos ver um perfil parabólico. Tá? Agora, observem, ó, só reforçando aqui, César, que você tinha falado, que a gente tem aqui a distribuição de velocidade. Se essas duas placas estão fixas, ó, e a gente pode pensar também como acontece em tubulações, né? A velocidade máxima ela vai estar no centro, né? Porque as minha máxima tensão está aqui, por isso a minha velocidade ela é mínima. Ao me distanciar das placas, essa tensão começa a ser reduzida, e aí quando a tensão é mínima, eu atinjo a velocidade máxima no centro. Né? Isso que acontece aí, né, em tubulações. E uma coisa que é importante também observar é o sentido de Y, né? O eixo, ó, ele começa aqui. Então, essa função aqui, característica, ela foi descrita dessa forma. Começa daqui, é o 0, partindo para a parede, e daqui partindo para outra parede, que é da placa inferior, né? 0 para baixo e 0 para cima. O eixo Y ele tem a origem aqui, no centro dessas placas aqui que estão paradas. Aí vamos ver a questão. Escoamento de um fluido, ele dá velocidade máxima, ó, velocidade máxima. Massa específica do fluido, 750 kg por metro cúbico. Viscosidade dinâmica do fluido, 1,05 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Né? Então, esse fluido escoa entre essas duas placas, H, e a distância entre essas duas placas é igual a 5 milímetros. Elas estão paralelas e fixas e a área da placa é de 0,3 metro quadrado por segundo. E esse escoamento, ele é representado, né, a velocidade desse escoamento é representado por esta função. Observe que ele deu a função, ele está dizendo que a velocidade varia em y igual a v máximo, 1 menos 2y por h ao quadrado. Então, são todas as informações que a gente tem para que a gente encontre o que é pedido.
Ele pede determine o gradiente de velocidade e a expressão da tensão. Então, ele quer o gradiente de velocidade e a expressão da tensão. Então, a gente precisa derivar isso daqui. O gradiente da velocidade não é dv dy? Já temos a função, vamos derivar. Depois ele pede a tensão no centro do canal, na metade da altura, aqui. Quando o y for a metade, né, da altura saindo aí do centro, a metade da altura que eu digo nessa posição, a gente já vai falar qual é esse valor. E depois ele pede a força de atrito na placa superior. Se a gente sabe como calcula a tensão, que é viscosidade vezes dv dy, a gente já calcula a força. Vamos seguir, vamos fazer por parte, vamos fazer A, depois a B, depois a C. Uma outra coisa também aqui importante lembrar é que ele está nos pedindo o gradiente de velocidade, dv dy, e depois a expressão. Expressão, tá, gente? Não vai calcular nada ainda, né? Não vamos colocar valores ainda. E o que ele dá aqui é a viscosidade cinemática. Mas na nossa fórmula aqui de tensão, a gente tem a viscosidade dinâmica. Então, é só lembrar que a cinemática é a dinâmica dividido pela massa. A gente vai precisar depois para calcular a tensão e a força. Se ele deu a cinemática e deu a massa específica, então a gente já tem a dinâmica, é só multiplicá-las. Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Me perdi na metade. Vamos começar pela letra A. Determine o gradiente de velocidade. A gente já tem a função, vamos derivar essa função. Vamos por parte. Vamos por parte. Vamos derivar essa função aqui. Então, a gente derivar isso daqui, dv dy, vamos encontrar quem é aqui o dv dy dessa função. Primeira coisa. Tá? Depois eu repito sobre a viscosidade. A gente já tem V máximo, né? V máximo aqui é um valor numérico aqui que foi dado de 0,5 metros por segundo. A gente já tem também H. Vou substituir aqui. Por quê, pessoal? Eu preciso só derivar o y, né? A velocidade varia em y. Então, eu vou fazer dv dy. Vou olhar aqui atentamente e derivar o valor que a gente vai ter aí de 4y ao quadrado. Aqui ainda não é a derivada. Peraí. É integrar isso, não? Hum? Isso é derivar ou integrar? Ah, a senhora multiplicou tudo por dentro, não foi? Aham. Derivar, meu querido. Não. Variação da velocidade y. Só fiz a distributiva aqui com os valores ainda, viu, gente? Que a gente tem. 0,5 vezes 1. E aqui multiplicado a isso. Lembrando aqui também, ó, de levar todos os termos ao quadrado. Observe aqui que a gente tem y ao quadrado. A gente tem aqui y ao quadrado. Isso daqui é uma constante. Derivada de uma constante. Aqui vai embora. Vamos ficar com menos 0,5, ó. Y ao quadrado. Vai ficar 2y. O resto é tudo uma constante. Tudo bem até aí? Tudo, professor. Da parte matemática, sim. Ele pede o gradiente de velocidade. Então, a gente pegou a nossa função, derivou aqui, né, em y.
E ele quer a expressão da tensão. Se eu já tenho quem é dVdy, ó, dVdy, a expressão da tensão, eu vou pegar então e substituir quem é dVdy aqui. Ó, substituir aqui, é só a expressão, gente, que ele pede ainda, sem maiores mistérios. Só tem que a viscosidade que ele quer, a dinâmica. Né? E o que eu tenho é a viscosidade cinemática. Então, eu vou, para que eu encontre a viscosidade dinâmica, ó, se a cinemática é a dinâmica pela massa, a dinâmica vai ser a cinemática vezes a massa. Ele só pede a expressão por enquanto. É só isso que ele pede. A gente já tem a expressão da tensão? Pronto. Agora, a gente pode calcular a tensão em qualquer lugar que a gente queira conhecer, a força em qualquer lugar que a gente queira conhecer. Finalizamos a letra A. Na letra B, ele pede, determine a tensão de cisalhamento no centro do canal. Então, a coisa que a gente precisa, então, observar é no centro do canal. Y é 0, aqui na parede, Y aqui vai ser 2,5 milímetros. Eita, que sim, saiu bom. E aqui, do centro para a parede superior vai ser 2,5 milímetros, e do centro até a parede inferior vai ser 2,5 milímetros também. Porque ele disse que essas duas placas estão distantes 5 milímetros. Se ele quer no centro, é só observar, pessoal, o eixo aqui, Y, tem a origem no centro. Então, aqui é 0. Tá? Diferentemente, deixa eu mostrar aqui um outro exemplo. Vocês podem me dizer, professora, e quando é que... Pronto. Diferentemente desse exemplo aqui, então vamos supor se... isso aqui vai ser 10 centímetros. Meu Deus. Escrever isso aqui com o mouse é péssimo. Olha o eixo Y aqui. A origem aqui está na placa fixa, aqui seria 0, e nessa placa superior o Y seria 10 centímetros. No centro, seria 5 centímetros. Tá? Distante 2 centímetros da placa inferior, seria aqui nessa posição, onde a gente estaria calculando a tensão. Só tem que, como ele pede no centro do canal, como está determinado aqui na imagem, que o eixo ele parte daqui para a placa de cima e daqui para a placa de baixo. Então, a nossa tensão, eu já tenho aqui o gradiente de velocidade, que a gente já derivou lá a função na letra A. Ele quer saber, então, a tensão de cisalhamento no centro do canal. No centro do canal, Y é igual a 0. Onde tem Y aqui, a gente vai substituir por 0. Pessoal, a gente não precisa nem calcular isso daí, né? Nem se dê um trabalho. Vai dar 0. Professora, eu entendi que porque é central é 0, porque, obviamente, né, no centro é 0. Não, no centro é 0 não. O eixo Y, que descreve essa função característica, a análise sai do centro para as paredes onde a origem é 0. Então, aqui no centro a gente vai ter 0. Porque a origem. Porque a origem. Ele poderia dizer, eu quero 1 milímetro distante do centro. E Y seria igual a 1 milímetro. Ou eu quero 1 milímetro distante da parede. Ótimo. A senhora metade que já está respondendo a minha dúvida. Porque a minha dúvida era que porque o Y ia estar sendo 0 se a altura continua sendo 5 milímetros. A altura continua sendo 5 milímetros, ok. Porque então... a altura é o tamanho do canal em si, né? Isso. Nesse caso. E o que é que ele quer saber? A tensão nesse ponto específico. Entendi, obrigado.
De nada. A gente pode quantificar essa tensão em qualquer altura. Prestando muita atenção onde está a origem do Y. Só eu tenho uma dúvida. Fala. Nesse caso aí, se eu colocasse o, o início aí, o Y0, como sendo a placa plana inferior, sendo a placa plana inferior, essa tensão ia ser zero aí, né? Se você colocar o Y saindo daqui, Isso. nem tem como para essa situação, né? Porque observe, lembra o que eu falei lá no início? Que eu tenho tensão máxima aqui, tensão máxima aqui. E essa distribuição ela vai ocorrer distante da placa. Porque é uma coisa que eu queria até confirmar com isso. No centro do canal, numericamente, se a gente for calcular aqui, a tensão vai dar zero. Por isso que a minha velocidade é a máxima, a minha tensão é a mínima, por isso eu consigo escoar mais rapidamente. Isso aí eu tinha compreendido, que teoricamente a tensão desse isolamento no centro não tem nenhum, porque as placas estão nas pontas, né, na extremidade. A dúvida é sobre botar o referencial como a parte de baixo. Sim. Então, sempre eu vou ter que utilizar o meio do... Se você tiver duas placas, sim. Se for como naquele exemplo que eu mostrei antes, o meu referencial sai daqui para cima. Ou eu posso ter uma placa superior se movendo, ou sem se mover, e a de baixo se movendo. Certo, então num rio seria o referencial seria embaixo. Seria assim. Embaixo mesmo? Sim, mas você tem a tensão mínima, a máxima lá embaixo. Né? Eu vou mostrar também aqui já um exemplo, um outro exemplo. Né? O que vai determinar é como essa função foi criada. Então, eu tenho um perfil parabólico. Dessa forma aqui. Vou mostrar aqui, porque às vezes eu fico... Pronto, isso aqui que você está me dizendo. Eu tenho um rio. Aqui está fixo. Né? E a gente vai gerar uma função característica desse perfil. Então, o que eu estou dizendo? Quando o y for igual a zero, aqui, eu vou ter a minha velocidade mínima nesse ponto. Quando o y for 10 centímetros, eu vou ter a minha velocidade máxima, que é na superfície do rio. É porque nesse caso aí a função da velocidade já não tem relação, né? Com aquele caso. A gente vai ter que encontrar essa função ainda. Ok. Só naquele caso ali que eu acho que essa função da velocidade aí que ele deu é que o y pegando como referencial zero, ele zera, né? Sim. Para esse ponto, sim. Na verdade, tem que ser para todos. Até pode ter um valor mínimo, mas vai ser a menor tensão no centro. Sempre. Você pode até... Óbvio que vai existir ali uma tensão mínima. Por isso que a gente fala, eu tenho uma tensão máxima na superfície e tenho uma tensão mínima no centro, né? Para tubulações. Então, aí só confirmando que no centro essa tensão é zero. Já lá na letra C, quando ele pede a força de atrito na placa superior, né? Só lembrando que a força vai ser a tensão vezes a área. Observe, na placa superior, se eu parto daqui, que é zero, para a placa superior, quem vai ser o meu Y agora? 5 milímetros, correto? 25, ou 2,5 milímetros. Ah, tá. Tá? Ainda não, Denison, passo já. 2,5 milímetros, que eu tenho 2,5 e 2,5, que vai resultar em 5. Aqui a gente vai precisar da viscosidade, né, dinâmica, que é a cinemática vezes a massa. Só tem que quem vai ser o meu Y agora? Né, H dividido por 2, que é 2,5 milímetros. Ó, o Y,
Agora vai ser 2,5 milímetros. Lembrando que ele pede a força, né? E força vai ser a tensão vezes a área. Então, eu tenho também que multiplicar pela área, né? Que ele deu ali a área da placa de 0,3 metros quadrados. Professora, Oi. nessa questão ele pede a força de atrito na placa superior, mas como é que eu sei que é para mim tomar como base o centro da tubulação ou não a placa inferior? É porque as outras questões tinham como referência o centro? Como assim as outras questões tinham como referência o centro? Perdão, não entendi. Ele fala aqui, né, que essa nossa função característica, ela foi criada partindo, né, a origem aqui onde ele traz na imagem para a gente o eixo Y, originando do centro para cima, o eixo X, daqui para a direita. Se eu conseguir te responder. Então no caso, é, eu qualquer coisa que eu fosse calcular dentro dessa questão, como ele dá como base a velocidade com referência no centro, sempre seria no centro. Você No sempre centro para partiria a do placa zero inferior para... ou no centro para a placa superior. Seu zero no centro, e aí você pode partir para qualquer lugar, qualquer valor de Y do centro até as placas. Ok, professor, entendi. Tudo bem, Pedro. A internet de vocês está instável hoje, a gente. Instável hoje tá a minha consciência, que eu tô mais cansado que não sei o que, mas de resto. Professor, mas eu acho que realmente eu tô tendo esse problema de áudio agora. Voltei, tá bem baixinho. Sim, Não sei se é a conexão ou se é a conexão, gente. Certeza que é. Também, né? Também pode ser. O seu áudio tá normal, apesar do áudio da pessoa que falou agora ter ficado meio coisado. Ficou meio juju, né? Um barulho assim estranho, e aí pode ser a internet. E aí, quero valores, quero números, quero saber a força em newtons. Só um momento. A senhora aceita a calculadora Casio AFX82? Sim. Essa daqui, ó. Acho que não dá pra ver direito, mas tudo bem. Eu não tô vendo. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, Felipe. Menos 0,5. Lembra da viscosidade também, viu, gente? Não esqueçam da viscosidade, não. Vezes 4. Dá 4 vezes 2. 3,5. Ou 0,0. Ao quadrado. É igual a menos 4. Mas alguém também está calculando. Eu não entendi essa parte do H sobre 2. É a distância do centro até a parede, né? Se é no centro, vai ser a metade da altura. Entendi, então coloquei aqui correto. Mas eu acho que a calculadora, ou eu calculei errado na calculadora, ou ela não entendeu o que eu coloquei. Pois calculem com calma depois, aí é só a matemática. Lembrem de transformar de milímetros para metro. Agora eu entendi. Tá? Lembrem da homogeneidade das unidades que a gente fala aí sempre, de estar sempre com as unidades homogêneas. Você está trabalhando com velocidade em metro por segundo, né? Trabalha aí com a área, com todas as outras dimensões de comprimento em metro também, de tempo em segundo. Tranquilo?
perguntas? Não muito. Importante é a interpretação da questão, compreender como faz e realizar os cálculos, gente. 0,5. Uma ressalva, ainda são cálculos bastante simples. Né? Uma multiplicação, uma divisão, um quadrado, ainda são. Então, lembrem da dica de Leandro, aproveitem. Foi Leonardo, não foi? Deixa eu só ver aqui. Foi o Leonardo que deu uma dica aí valiosa na aula passada. Aproveitem a primeira unidade. Foi Leandro. A minha força está dando um valor estranho aqui. Tá faltando alguma coisa por calcular, eu acho. Eu só coloquei o que está na fórmula em vermelho. Tá faltando a segunda parte. Sim, está faltando a área e está faltando a viscosidade. Obrigada, Janderson. Dá 0, dá menos, né? Lembrem, né? Vai dar negativo, porque eu tenho um sentido contrário, né? Da força aplicada e a força cisalhante. Vai dar menos 0,0945 newtons. Né? Por favor, não esqueçam. É claro, coloquem as unidades também, quando vocês forem fazer. Mas o que a gente vai ter é isso aqui. Na hora de substituir. Um minutinho. Então, o que a gente vai ter é... Ó, substituir aqui. 750. 1,05 vezes não está aparecendo aqui o design, quem sabe. Traz, gente. Travou foi tudo aqui agora. Um 1,05 vezes 10 a menos 6 vezes a massa específica, 750 vezes 0,0025 e a área aqui 0,3. Ok? Isso vai dar menos 0,0945 newtons. Deixa eu terminar de calcular aqui. Só porque eu quero ver se eu consigo acertar na calculadora, que aí se eu conseguir acertar uma vez, eu consigo acertar na outra. Só lembrando que as questões elas são particulares e bem diferentes, principalmente essas funções, tá? 0,0025. Professora, porque a força deu negativo? Devido... Vou voltar aqui para explicar melhor. Lembra quando eu mostrei esse slide? Eu tenho uma força aplicada que gera uma força de cisalhamento contrária. Tá? Então, ela vai dar negativo. Sim, entendi. Volta só um instante, professora, só para conferir se tem uma coisa que eu acho que eu coloquei correto. Vezes 0,3. Tá dando erro, não sei porquê. Hoje... Fiz a lista de presença no chat, tá? Gente, eu tô observando, tem muita gente que não tá assinando a lista. A lista tá no chat, não se esqueçam de assinar. É a nossa
presença, por favor. Ainda temos tempo. Eu vou iniciar essa questão aqui com vocês, né? Essa questão é muito interessante. A gente já viu uma situação com perfil linear, já vimos uma situação com perfil parabólico, né? Aqui a gente tem uma outra situação com perfil parabólico, mas se vocês observarem, não é dada a função. É o que ele fala na questão. Assumindo o diagrama de velocidade indicado na figura, olha, indicado na figura, que é uma parábola e tem o seu vértice a 10 centímetros do fundo. Então, aqui o que eu tenho aqui de espessura de fluido é 10 centímetros. É uma coisa que eu falei anteriormente, ó, nesse caso, a minha origem, o meu zero, é aqui no solo, nessa parte que está fixa. Ele dá viscosidade dinâmica em centipose e pede, olha lá, calcule o gradiente de velocidade. Quando ele fala gradiente de velocidade, ele quer que a gente encontre dV dy. Sendo que o atrito do fluido com o ar, ó, o ar está aqui. O atrito do fluido com o ar é desprezível. Ele está me dizendo aqui, ó, é que a tensão entre o fluido e o ar é zero. Né? Isso tem lógica partindo do conceito que a gente falou na questão anterior. Né? Quanto menor a minha tensão, maior a minha velocidade. Observe que a maior velocidade eu tenho aqui na lâmina de fluido. Depois ele pede que a gente calcule a tensão de cisalhamento quando y for igual a 5 centímetros. Então, ele quer a tensão aqui no centro do canal. Ah, mas vamos por parte, porque ele quer o gradiente de velocidade. Mas se vocês observarem, a gente não tem ainda a função que descreve esse perfil parabólico do escoamento. O que é que a gente vai precisar fazer primeiro? Encontrar a função. Para depois que a gente encontrar a função, a gente derivar essa função e encontrar dV dy. E tudo que a gente tem de informação é essa figura. E é daí que a gente vai tirar as nossas condições de contorno para encontrar a nossa função. Vamos olhar para essa figura e tirar o máximo que a gente puder, extrair o máximo que a gente puder dessa figura. Vamos lá. Vocês entenderam que a gente ainda vai precisar encontrar a função da velocidade depois derivar? Sim. Beleza. O perfil é parabólico, que a gente tem aqui a distribuição de velocidade. E aí vamos lá. Como o perfil é parabólico, vamos partir então de uma função, né, característica aqui de uma parábola. O que a gente precisa encontrar é quem é A, quem é B e quem é C. E aí vamos usar as condições de contorno. Pus uma observação aqui que é de transformação de unidade, né, porque ele deu a unidade centipose. Né, a gente precisa deixar essas unidades aí em quilograma por metro segundo, que é igual a Pascal vezes segundo. Professora, que tipo de medida é centipoides? Centipose e viscosidade dinâmica. Certo. Tá? É só para líquido, né? Perdão, a gente está falando de viscosidade e viscosidade de fluidos. Certo. Só aí a transformação, né? Que ela tem que ser rápida, prática, objetiva. A primeira coisa que a gente faz, gente, quando tiver uma questão, eu preciso fazer alguma transformação? Sim, tenho que transformar de centipose para quilograma metro por segundo, que é a mesma coisa de Pascal vezes segundo, né? Usando as nossas tabelas de conversão de unidade. E vamos olhar para essa figura que a gente precisa encontrar. Quem é A, quem é B e quem é C. Primeira coisa que a gente olha para essa figura, né, vocês vão me dizer se concordam ou não. Quando y for zero, a velocidade é zero. Lembrem do princípio da aderência.
quando y for zero, na origem, a minha velocidade é zero. Primeira condição de contorno. Quando y for zero, a minha velocidade é zero. Segunda condição de contorno, outra informação que tem na figura. Quando y for 10 centímetros, ou 0,1 metros, a minha velocidade é de 2,5 metros por segundo. Já posso dizer que y vai ser 1,25 ou tem que calcular mesmo? A gente vai ter que substituir aqui na nossa função para encontrar quem é B e quem é C. Triste, mas tudo bem. Terceira condição de contorno. Outra informação que ele nos diz. O atrito do fluido com o ar é desprezível. Então, o ar está aqui na parte superior da minha imagem. Então, quando y for igual a 0,1 metros, a minha tensão vai ser zero. Se ele está falando que é desprezível, então a minha tensão é zero. Perdão, eu não entendi. Pode repetir? Na lâmina de fluido, né, onde eu tenho um contato desse fluido aí com o ar, ele está me dizendo que não tem atrito. Por isso que ele vai escoar aqui com a velocidade máxima. Então, o que eu estou dizendo é que não tem tensão entre o fluido e o ar, que tem uma baixíssima viscosidade. Entendi agora. E aí, vamos lá, vamos aplicar todas essas condições de contorno para encontrar quem é A, quem é B e quem é C. Substituindo aqui, ó, primeira condição de contorno, quando y for igual a zero, a minha velocidade é zero. Claramente, C é zero. Então, eu já sei quem é C. C é zero. Segunda condição de contorno. Quando y for 0,1 metro, ó, aqui na lâmina de superfície aqui do fluido, a minha velocidade é 2,5 centímetros. Então, vou fazer a mesma substituição lá na minha função principal aqui. 2,5. Quando y for igual a 0,1 metros. Eu já sei que C é zero. Então, já tenho aqui um passo para encontrar quem é A e quem é B. Vamos para a terceira condição de contorno. Eu disse que a tensão é zero lá na lâmina de fluido quando y for 0,1 metros. Até aí, tudo bem, pessoal? Sim. Essa é questão boa, viu? Questão nível altos pontos. Ó, quando y for igual a 0,1 metro, a tensão é igual a zero. Só tem que o que é tensão? Tensão é viscosidade vezes o gradiente de velocidade. Eu estou dizendo que isso daqui é zero. Isso aqui eu tenho um valor fixo, um valor constante. Para a tensão dar zero, o meu gradiente de velocidade vai ter que ser zero. Porque, ó, se eu estou dizendo que a tensão é zero, essa tensão ela vai dar zero se o meu gradiente de velocidade for zero. Porque quando eu multiplicar por 0,4 Pascal vezes segundo, a tensão vai dar zero. 0,4 vezes zero igual a tensão zero. Então, o que eu estou dizendo é que a tensão vai ser zero, se esse meu valor aqui for zero. Então, dv dy vai ter que ser igual a zero. Só tem que eu não sei ainda qual é a minha função. Então, eu vou derivar
esta minha função aqui inicial, certo? E a derivada dessa função vai ter que ser igual a zero. A derivada dessa função vai ser 2ay mais b. Né? Derivar aqui esse y ao quadrado e derivar esse y. Ou seja, isso daqui é igual a zero quando y for igual a 0,1 metro. Encontrei a minha terceira condição de contorno. Ó, isto é zero, a dv dy é zero, igual a 2 vezes a. Onde é que a tensão é zero? Aqui, pode falar. Se a tensão for outro valor, mesma coisa, né? Só substitui esse zero para outro valor e continua. Perfeito. Tranquilo. Então, quando é zero é mais fácil. Poderia ser qualquer valor, gente. Qualquer valor. Se a gente já sabe que é zero, isso aqui a gente obteve na segunda condição de contorno. Aqui na terceira condição de contorno, vou achar quem é A e quem é B. Depois, gente, que a gente tem a função, que a gente acha quem é A e quem é B e quem é C, a gente vai derivar, né, a função da velocidade e encontrar a tensão em qualquer ponto. Só reforçando, não vi direito quem perguntou. Só reforçando, nesse caso a tensão é zero, mas poderia ser qualquer outro valor, uma tensão ali entre uma camada de fluido e outra, entre o fluido e o ar, tá? Vou parar daqui, vou dar um stop aqui, continuem fazendo essa questão, terminem essa questão, tem outras questões no slide também, e na aula de quinta-feira a gente continua aqui os nossos encontros, e continua aqui o nosso conteúdo também. Deixar a parte de reologia para quinta-feira, tranquilo? Quis fazer bem calma, gente, com bastante calma, para que vocês entendam passo a passo. A gente fez com um perfil linear, fez com um perfil parabólico. Fizemos também quando eu não tenho uma função e eu tenho que encontrar essa função, depois é só aplicá-la, derivar e aplicar na tensão, para encontrar a tensão, certo? Para quem não preencheu ainda a lista de presença, por favor, só tiveram 23 preenchimentos até agora. Só uma dúvida. O primeiro fórmula que a senhora passou é para validade até quando mesmo? Até a semana que vem, César. Fique tranquilo. São aquelas atividadezinhas extras, tá? Não vou pedir que vocês façam agora, não. Quem não viu, quem chegou depois, tem um valendo da aula de hoje. Tá? Onde tem no CIGA também, esse fórmula? Tem nos slides e tem no slide, tá? Não vou colocar muito link assim desses valendos no CIGA, senão vocês podem ficar perdidos quando for realmente uma atividade, um questionário, alguma coisa. Mas tem no slide e aí eu coloquei aqui também no chat. Ah, ok, então. Tá? Obrigado. De nada. Estou finalizando. Pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta. Até mais. Boa noite. Até, César. Até quinta. Boa noite. Até quinta. É quinta até terça. Ou até terça. Meu, tá achando que hoje é terça. Quer se livrar de nós, é? Oxe, não, então. eu ainda estou na terça. Eu ainda estou na terça, achando que a gente ainda vai ter aula essa semana. Tá bom, até mais. Tchau. Boa noite. Bom final de semana, pessoal. Se cuidem e estudem. Tchau, professora.